Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 6. Tema desta semana: No Santo dos Santos. Meta de hoje: leitura das páginas 70 a 72. Acrescentando Cristo. Assim como todos os outros itens do tabernáculo, o altar de incenso, os incensários e o incenso usado em ambos também denotam realidades espirituais. Levítico capítulo 16, versículos do 12 ao 13, diz que o sumo sacerdote deveria tomar o incensário cheio de brasas e trazê-lo perante o Senhor, no Santo dos Santos, onde acrescentaria 2 punhados de incenso, produzindo uma nuvem que cobriria o propiciatório. Apocalipse 5:8 explica o significado espiritual do incensário e do incenso. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As taças são as orações dos santos, e o mesmo vale para o altar de incenso, e o incenso é o próprio Cristo adicionado às orações dos santos. Ao orarmos, Cristo deve ser acrescentado às nossas orações, pois somente assim elas poderão ser agradáveis a Deus. Apocalipse 8:3. Como isso ocorre? Por exemplo, algumas vezes pedimos algo ao Senhor, mas não obtemos resposta alguma. Por quê? Muito provavelmente porque nossa oração não tem Cristo, ou seja, ela teve origem em nós mesmos, em nossa vontade, em nossas considerações e não em Cristo, em seu desejo e vontade. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós, e o versículo 34 também diz que Cristo intercede por nós. Portanto, Cristo que está à direita de Deus é também o Espírito Santo que está dentro de nós, em nosso espírito. Conferir 1 Coríntios 15:45, Bíblia de Jerusalém, e 1 Coríntios 6:17. É dessa forma que Cristo ora em nós, gerando por meio do Espírito o sentimento, o desejo de oração. E assim, Cristo é adicionado às orações. Quando vamos a Deus em oração, não devemos imediatamente despejar sobre Ele nossos pedidos e ansiedades. Antes é necessário aquietar nossa alma durante algum tempo, esvaziando-nos de nossos próprios sentimentos, a fim de podermos tocar no sentimento de Deus. Podemos orar: Senhor, volta meu coração para Ti e lava-me com Teu sangue precioso. Arrependo-me dos meus pecados. Senhor, eu preciso de Ti. Desse modo, sem nada pedir, somos gradualmente esvaziados e purificados pelo Senhor e começamos a tocar nele em nosso espírito. Assim, pouco a pouco, o Senhor nos dará um encargo, um sentimento, uma direção para a nossa oração. Ele poderá iluminar-nos sobre determinado pecado não confessado ou sobre certa mágoa que guardamos no coração. À medida que confessamos cada item, mais limpos nos tornamos, e o Senhor então poderá, por exemplo, dar-nos encargo de orar por assuntos relacionados com a sua obra. Desse modo, nossa oração torna-se o canal para o Senhor realizar sua vontade na terra. Se ao orar percebemos que não estamos contatando o Senhor de maneira viva, que não estamos em sua presença, devemos imediatamente cessar nossas palavras e clamar por Ele. Precisamos pedir seu sangue e sua luz, a fim de descobrir qual é a barreira entre nós e Ele. Muitas vezes, essas barreiras são nossas próprias orações, cheias de palavras vazias, de pedidos egoístas, de vontades alheias à vontade de Deus. Deus não ouve essas orações e elas se tornam um fardo para nós. Quanto mais orarmos, mais vazios nos sentimos e menos na presença de Deus desfrutamos. Em lugar disso, ao orar, deveríamos dizer: Senhor, eu me abro a Ti. Como Tu queres que eu ore? Orar é tarefa fundamental, é decisiva para a vida de um cristão. Não há cristão maduro nem haverá cristão vencedor que não tenha gasto bastante tempo diante de Deus em oração. Além disso, não basta termos muita quantidade de oração. Se nossas orações não forem feitas no Espírito, na comunhão viva com o Senhor, tendo-o como incenso, nenhum valor tem diante de Deus. As orações que têm origem em nós, geradas independentemente da vontade de Cristo, não são ouvidas por Deus. Por isso, precisamos buscá-lo seriamente,
a fim de tocar o Espírito todas as vezes que oramos. Ao dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, Paulo estava referindo-se ao fato de o Espírito Santo orar em nosso interior. Por que ele fala de gemidos? Muitas vezes, ao orar, não sabemos o que dizer ou como falar sobre determinado assunto. Voltando-nos ao Espírito, talvez apenas conseguindo invocar o nome do Senhor, permanecemos em sua presença, invocando Senhor Jesus, até que o Espírito Santo comece a gerar em nós uma oração de acordo com sua mente. Versículo 27. Essa experiência pode parecer muito elevada ou espiritual, mas na verdade deve ser nossa prática diária e constante.